a gente já está gravando a aula. O, a gente vai dar continuidade hoje, a gente está trabalhando, encerrando esse ciclo hoje sobre a questão do desenvolvimento humano, e hoje a gente chega nesse estágio de estudo que é como se fosse o que a gente considera o último estado de estudo do, do desenvolvimento da psicologia, desenvolvimento humano como um todo. E agora a gente chega nos temas que, ao mesmo tempo, tem a sua leveza, ao mesmo tempo pode ter um pouco mais de processo complexo para ser discutido, né? Eu tenho algumas opiniões sobre o que a gente vai discutir hoje e eu vou sempre deixar muito claro o que é discutido cientificamente e o que é minha opinião, ok? Às vezes as coisas se misturam, mas vocês vão perceber que às vezes a minha opinião, por conta de coisas que eu estudei, divergem um pouquinho do que foi posto, do que é colocado, né? Mas a gente vai desenvolvendo, e aí sempre tenho em mente que, em pensando em processo avaliativo, em pensando em processos da avaliação da nossa disciplina, sempre contem, sempre coloquem, pensem, imaginem que o que vai valer enquanto conhecimento sobre esse processo que está sendo discutido é o que está escrito no nosso texto base que se baseia na nossa disciplina. A minha opinião é somente minha opinião. Não leve em conta ela se vocês tiverem que definir entre uma alternativa e outra. Leve o texto em conta, não a minha opinião. Ok? E a gente vai começar essa aula de hoje falando desses marcadores psicossociais de envelhecimento, né? Quais são os principais marcadores, que a gente já vem falando de algumas coisas aqui, mas quais são as principais questões que permeiam essa etapa da vida da gente, concernente pensando sobre as questões psicossociais, né? A primeira coisa que vem, né, é aquilo que meio que mobilizou a nossa vida adulta como um todo. E, de certo ponto de vista, também mobiliza a ideia do ser, do indivíduo adulto. Né? Porque, em se tratando do desenvolvimento da gente, em se tratando da pessoa que a gente é, de quem a gente é, parte disso, dentro da nossa sociedade, tem a ver com a ideia e com a visão de de que profissional eu sou. Então, é um peso muito diferente quando você diz assim: você é filho de quem? Eu sou filho de Roberto. E Roberto? Doutor Roberto. Aqui, doutor Roberto. Então, é uma fala diferente. Ah, não, é o Roberto, aquele que morava na esquina, filho de dona não sei quem. Os pesos dessas duas frases, dessas duas formas de se referir a Roberto, é, estão intimamente ligados a quem ele se tornou enquanto adulto e quem era ele perante a sociedade que ele convive. Pode ser que para aquele grupo ele tenha um peso significativo porque ele foi especial para aquelas pessoas, né? Então vão ter um peso significativo, mas quando você inclui um título de uma profissão específica, né, ou um título acadêmico, você está configurando esse indivíduo e condenando esse indivíduo durante sua existência, pós sua existência, a ser visto de forma diferenciada, porque aquela profissão faz parte do processo de identidade daquele indivíduo, né? E aí, nesse momento, a gente tem uma coisa muito complexa, que é a ideia de que isso que me tornou pessoa vai deixar de ser. Porque ao parar de exercer aquela função que eu me programei durante toda a minha vida,
Por mais que o título ele não deixe a minha pessoa, o não fazer também me define. Ou seja, por mais que eu continue sendo o psicólogo Roberto, porque o título ele não deixa de existir, por menos que eu exerça a função, eu não vou ser mais psicólogo, porque se eu não tenho a prática, se os meus conhecimentos sobre psicologia eles não são mais necessários, o que eu faço? Não faz mais sentido ser psicólogo. Não faz mais sentido ser quem eu sou. Porque ser quem eu sou não faz mais parte de mim nem da minha prática diária. Eu estou falando da aposentadoria, né? E esse processo do estar aposentando, se eu vou aposentar ou não, que é esse dilema que a gente tem vivido hoje em dia, minha opinião, primeiro parece, minha opinião, a reforma da Previdência no nosso país precisa ser executada. Isso é um fato. Com o nosso novo normal, que a gente vem discutindo agora, eu confesso a vocês que assim, eu vinha numa crescente de relações, de entender que ela é necessária, ela é imprescindível, porque economicamente falando, para o futuro do nosso país, como a gente viu, né, da aula passada, a gente vem uma curva crescente em que a base da pirâmide são os jovens, tendo poucas pessoas nascendo, e por conta desse processo a gente tem muito mais pessoas de terceira idade, idosos, velhos na sociedade, e precisa ser pensado em políticas, estratégias para essas pessoas, porque elas continuam na sociedade, continuam ativas na sociedade. A gente vai falar muito sobre isso hoje. E essas novas perspectivas, elas colaboram para que a sociedade ela possa entrar em colapso se ela não se prepara para essa quantidade de pessoas tendo que receber um auxílio que é direito deles. A aposentadoria da gente, ela é nosso direito por contribuir parte do salário para que depois que eu pare de trabalhar, para depois que eu pare, que eu não tenha mais condições de continuar naquele serviço que eu estava e que por tempo de serviço ou pela idade eu possa ser considerado uma pessoa que não tem mais como trabalhar naquela área, eu tenho direito à minha aposentadoria. Né? E aí o governo ele precisa pagar isso. Ele precisa arrumar um jeito de ter fundos para pagar todo mundo que vai ser idoso e se aposentar. Né? Pra, eu sei que deve ter gente na sala que deve entender muito mais dessa parte burocrática do que eu, mas, assim, grosso modo, a gente pode se aposentar por tempo de serviço, né? Pela quantidade de anos que a gente trabalhou. Então, assim, a média é de 30 a 35 anos. O texto vai ser um pouquinho mais detalhista sobre isso, né? O texto da gente, mas a média de contribuição por tempo de serviço para a Previdência, para que a gente se aposente, é de 30 ou 35 anos, dependendo se você é homem ou mulher. Antigamente, né, eu lembro bem antigamente, existia uma lei que falava que os professores eles só precisavam contribuir por 20 anos, por considerar-se que essa é um tipo de exercício de profissão diferenciado e tudo mais. Da mesma forma que é a política. Não sei se vocês sabem, por exemplo, você ser presidente do país, você se aposenta, e você continua com o título de presidente pro resto da sua vida. Esse título é seu, ninguém tira. Né? Você só vai chamar de ex-presidente por uma questão hierárquica, por saber que tem outra pessoa no cargo lá. E você recebe um salário vitalício. Você passa a receber um salário específico, não é o mesmo salário do presidente, porque
se não me engano, é uns R$ 20.000 somente, né? Ou é R$ 30.000, uma coisa assim. Um saláriozinho desse, né? Mas o trabalhador comum não. E assim, as regras mudaram, estão mudando. A ideia é que haja um cálculo que some a idade, que aí é o segundo fator, né, da aposentadoria pela idade, que você, independente de quanto tempo você conseguir contribuir com a Previdência, se você é mulher, você se aposenta com 60 anos, se você é homem, se aposenta com 65. As novas regras da aposentadoria, da previdência privada, a ideia é que esse somatório chegue a 100. Qual o somatório, Roberto? O somatório entre idade e tempo de serviço. Né? Então, você só se aposenta se você conseguir bater a meta de 100, tanto pela quantidade de tempo que você trabalhou, tanto pela sua idade. Ou seja, teoricamente, você está aumentando aí, levando o processo de aposentadoria para algumas pessoas para um nível impossível de ser alcançado. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, a maior parte das pessoas hoje em dia, por conta das exigências de mercado, elas só conseguem se aposentar, só conseguiam se aposentar antigamente pela idade, completava 60 ou 65 anos, dependendo do gênero. Né? E não é a realidade hoje, né? Porque as pessoas entram na faculdade 22 anos. Né? Quando cedo entra com 19 anos. Sai da faculdade 5 anos depois. Né? E algumas pessoas só conseguem terminar a parte da vida acadêmica, por exemplo, aos 30 anos. Eu não estou falando nesse caso aqui das pessoas que já trabalhavam com alguma coisa e que entraram depois. Estou falando de pessoas que nunca trabalharam e que engataram uma formação na outra e é, mestrado, doutorado e títulos e não contribuíram ainda. E por não terem essa contribuição, elas têm uma outra forma de processo de aposentadoria. Mas vamos voltar. E aí, essa aposentadoria, você pode você mesmo pagar a aposentadoria e usar também a da sua contribuição. E essa é uma coisa que é interessante, você pode ter as duas coisas. Até porque a aposentadoria privada, né, ela é responsabilidade só sua. Se você paga direitinho, você economiza direitinho, você tem direito, você vê no seu banco, vê naquele banco que é o banco que mais você tem, tem afinidade, você paga a sua aposentadoria ali e no final do processo, quando você decide se aposentar, você também se aposenta da privada, você tem uma soma de um valor que minimamente dá para viver bem, né? Porque existem os tetos, tudo, o máximo que recebe da aposentadoria, como é que é, e a depender do tipo de vida que você tinha antes, né? No trabalho, durante o trabalho, dependendo desse estilo de vida que você tinha antes, não dá para viver com aposentadoria somente do governo. Né? E aí, né, essa questão, tudo isso eu estou falando, né, dentro da nossa vivência, né, com profissionais que vão trabalhar também com essas pessoas, com pessoas que estão envelhecendo, existe uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, né, e é entender que esses indivíduos, no final do processo de vida, quando a gente chega já próximo de 50 anos, que você já percebe que não tem a mesma energia para o trabalho, da mesma potência, do mesmo jeito, você acaba tendo um pouco mais de experiência, sabendo que onde você pode economizar energia, onde você vai ter que dar mais energia dentro desse processo de trabalho, essas pessoas começam a ser bombardeadas com questões
do, de como o velho é visto e pensado na nossa sociedade. E aí, quando a gente fala do processo de aposentadoria, a gente tem que responder algumas perguntas para entender quem é esse indivíduo, para melhor trabalhar no processo dessa terceira fase da nossa vida. Né? Desculpa, terceira fase, não, dessa quarta fase. Né? Se a gente considerar criança, adolescente, adulto, idoso, é a nossa quarta fase, que é dentro do aspecto do que a gente vem percebendo e discutindo, é a fase onde tudo se conclui, onde na verdade a gente deveria viver muito mais leve. E o peso das questões sociais à nossa volta, elas não deixam de viver assim. Então, assim, entender quem é esta pessoa, qual classe econômica ela pertence, qual tipo de sociedade que ela está inserida e qual o sentido do trabalho para ela, nos ajudará a pensar sobre um projeto de desenvolvimento para uma aposentadoria saudável. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas como a prática da orientação profissional mudou na nossa sociedade, um dos nossos nichos de trabalho são essas pessoas que estão prestes a se aposentar e que não planejaram nada para a vida, não planejaram nada para o desenvolvimento. E aí é óbvio que uma orientação para a aposentadoria de um indivíduo de classe média alta ou rico, é diferente de uma orientação para a aposentadoria de alguém que é na classe média baixa, na classe baixa, e as pessoas mais pobres. As questões de gênero e etnia, elas são muito fortes nesse quesito do processo de aposentadoria, porque as, as discriminações elas se exacerbam, elas aumentam, elas se tornam um pouco mais violentas. A família, ela é bem violenta nesse sentido, não sei se eu vou slide, slide fala sobre isso. Então, a família, ela tem um papel importante nessa configuração desse envelhecer, desse pensar sobre esse envelhecimento. Ou seja, é todo um contexto que precisa ser visto e percebido deste indivíduo. Né? Não sei se alguém quer falar, eu deixo a lançando inicial, se alguém levantou a mãozinha para falar ainda. Ninguém levantou a mão para falar. Alguém quer comentar alguma coisa antes que eu comece a concluir essa etapa? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Não quer não? Então, se alguém quiser, me interrompe aí, tá bom, gente? Eu vou começar a concluir essa parte da aposentadoria. Então, a gente... Alguém abre o microfone. Quem quer falar? Tatiana quer falar? Não, não, prof. Eu estava testando aqui o meu microfone, que ele falha, não falha, às vezes eu quero, daí aí eu não quero atrapalhar a fala, mas tudo bem, pode seguir. Tá bom. Vamos voltar a fazer aquela coisinha de levantar a mão. Eu vou estar sempre voltando aqui na tela para poder ver quem está levantando a mão, porque aí me ajuda a organizar a fala e organizar também o que vocês querem falar. Tá bom? Então, assim, a, a aposentadoria, né, é algo que é inerente aos indivíduos, né, principalmente no nosso país. Né? Eu vi uma vez uma reportagem naquele Globo Repórter, né, da sexta-feira à noite, falando de um país na América do Sul, né, que os aposentados têm vida de barão. Então, assim, altamente desenvolvida, bem-estar, ele é elevadíssimo, ou seja, ser velho nesse país, ele é considerado um estilo de vida do mais alto padrão, independente de quem você é. Né? Você se preparou um pouquinho, você vai ser uma pessoa que vai envelhecer bem nesse país, porque o país se preparou para isso.
infelizmente, o nosso país ele não se prepara para trabalhar com o velho. Ele, na verdade, ele discrimina a pessoa velha. Por mais que a gente tenha exemplos de relações boas e significativas, no geral, a violência contra o idoso é muito grande. Mas aí vamos dar uma lida aqui para a gente discutir um pouco mais sobre essa questão da aposentadoria. Este ser social que está aposentando também constrói laços de afeto e de pertencimento que, com a aposentadoria, podem ser vividos como perdas significativas. E a gente está falando aqui dessas pessoas que, inclusive, assim, que constroem família dentro dos trabalhos, né? Assim, o colega da mesa do lado é quase um irmão, a colega que é como uma prima, um parente distante, ou seja, é como se ele criasse uma família ali naquele ambiente, e que mesmo às vezes não trazendo essas pessoas para o convívio social, o dia a dia com essas pessoas é um dia a dia muito produtivo e de muita alegria. São pessoas que fazem parte, que sabem dos nossos problemas, que conhecem os nossos defeitos e que estão ali para que a gente, para que todo mundo seja feliz, né? Só a gente, mas todo mundo seja feliz. Então, esse é um dos primeiros processos que as pessoas começam a pensar e começam a se entristecer, que aquilo ali não vai vivenciar mais. Ah, mas as pessoas podem visitar, sempre podem visitar o programa. Desculpa, não pode. Nem sempre a gente consegue voltar no ambiente de trabalho, consegue ir lá conversar e reencontrar as pessoas, saber como as pessoas estão. Além disso, por se tratar de um momento de ruptura que convoca para uma nova posição social, a aposentadoria pode ser considerada um evento estressor, um ponto desencadeador de ansiedade e sofrimento psíquico. Somando a este ponto, a aposentadoria também está associada a envelhecer e envelhecer em nossa sociedade está associado à imagem pejorativa do sujeito velho como aquele sem função. Então, você, enquanto pessoa, já pensa: o que é que eu vou fazer da minha vida? Eu não quero ser um peso para minha família. Mas, mesmo assim, as pessoas ao seu redor vão estar desenvolvendo tipos de preconceitos que inicialmente são muito velados, né? E agora, o que eu vou fazer com o Roberto aposentado? Imagine se eu já não aguento o Roberto direito no final de semana em casa o tempo inteiro, como é que vai ser Roberto passando um mês, 2 meses, o ano inteiro dentro de casa, sem fazer nada? Roupa de pijama o dia inteiro, sem produzir mais nada. Não quero, não vou aguentar essa pessoa. Né? Principalmente uma geração que é muito rápida e muito veloz e que quer que as coisas se modifiquem muito rápido. Pensar que você tem um velho do seu lado que não vai acompanhar esse desenvolvimento é um martírio, porque a primeira menção que vem na nossa cabeça é a ideia de que não vai dar certo, não vai funcionar. E para o aposentado, o que mais fica é que, assim, além de perder os amigos de trabalho, a família é a primeira rejeitada do processo internamente. E eu estou falando de pessoas que ainda conseguem produzir. E eu estou falando de pessoas que ainda conseguem ter um nível de vida razoável. Não estou falando de pessoas inválidas. Porque a gente estudou nas aulas passadas que, a depender de como foi que eu segui a minha vida, nesta fase de envelhecimento, a, a minha produção, a minha forma de ser ainda é muito, muito ativa e muito altiva. Eu ainda tenho muito a dar para a sociedade. Pode falar, Tatiana. Oi, prof. Então, enquanto você está falando aí, eu me lembrei do filme que eu assisti na semana passada, na Netflix, que o tema justamente é esse. O nome do filme é O Estagiário, com Robert De Niro.
Não sei Uhum. se a turma aqui já assistiu, se você já assistiu, mas é muito interessante porque fala justamente sobre essa questão, e eu acho que isso é algo que até existe lá fora, né, em outros países, de aproveitar as pessoas que estão nessa fase da velhice, para que elas se readaptem a uma nova forma de trabalho e que sejam vistas, na verdade, como pessoas que estão ali para poder aconselhar, né, como o texto está falando aqui, que é importante saber envelhecer, com sabedoria, conhecimento, experiência de vida. E é isso que esse estagiário traz, que no caso representado pelo ator Robert De Niro, traz em uma empresa de moda. Então, em princípio, a empresária que é contra a ideia de contratá-lo, né? Mas aí ela acaba recebendo muitas ajudas dele, justamente por conta dessa experiência de vida que ele tem, né? A sabedoria. O filme é belíssimo, muito Uhum. bacana, e eu acho que se houvesse, de fato, aqui no Brasil, medidas que pudesse, digamos, não sei se tem, mas se houvesse formas de aproveitar ainda as pessoas que estão nessa idade, para que elas se sintam, de fato, pertencentes, importantes, ativas, eu acho que o número de doenças, né, desde doenças psíquicas enfim, doenças físicas, e isso iria diminuir muito, porque eu vejo muitas pessoas que se entregam ao álcool, né, às drogas, família se afasta, justamente por isso. Elas se sentem completamente inválidas, né? Justamente por esse preconceito que tem aqui em relação a pessoa quando chega na idade senil, né? Uhum. Mas o filme é muito bom. Obrigadão, obrigadão pela contribuição. Vanessa colocou aqui no texto, no chat, né, que não está podendo ler o chat, que é no Uruguai, né, a cidade na América do Sul, que se dá muito valor à aposentadoria. E na Chile colocou o seguinte: meu marido passa por esse momento. Há uma insegurança muito grande em sair ou ficar. Passa ainda pela cabeça que ele ainda pode contribuir para a empresa. Existe um dilema muito grande com isso. Ele está nesse contexto de insegurança e dúvida, né? Mas ele sente que está cansado. A mente diz que ele ainda pode ficar mais, mas o corpo sente as marcas do tempo. E aí, nesse sentido, já deixa já você falar, já, nesse sentido, a gente percebe o quanto é contraditório o processo, porque o mercado exige um profissional muito ativo, muito feroz, muito aguerrido, e aí esquece da experiência daquela pessoa que está ali naquela função há tantos anos, se reinventando, se produzindo novos saberes, mas que pelo formato que a vida tem dado, ele não consegue chegar. Infelizmente, ele não consegue chegar naquele auge. Ele consegue dar as respostas, mas não naquela velocidade. Pode falar, Zenils. Oi, eu aposentei, tem uns 5 anos atrás. E assim, tem uma questão de gênero que pesa muito. Lá no meu trabalho, era muito mais fácil, foi muito mais fácil para as mulheres do que para os homens, né? As mulheres tinham uma outra, normalmente se envolve com outras coisas, com família, com uma yoga, com não sei o quê, né? E os homens não. Então, assim, os homens, quase todos lá do meu trabalho, era muita gente, estava todo mundo perto de aposentar, eles foram até a expulsória, né? Então, assim, tipo, quando não dava mais, eles não decidiram antes. Eles realmente, ó, da agora em diante, não dá mais para você continuar por causa da idade, né? E do tempo que você tinha lá. Então, quase todos saíram nesse último apagar das luzes, né? E as mulheres Uhum. não. Então, eu, no primeiro dia, eu disse, já pode, já, para encontrar os meus papéis. Posso te fazer uma pergunta, pessoal? Uhum, sim, Você sente que, assim, que... Eu não, se for uma pergunta sexista, você me avisa. Mas você pode falar. sente que o homem, ele sempre se preparou para ser um trabalhador fora de casa, e a mulher sempre teve assim suas milhares de tarefas, e para ela de repente não parece que ela está se aposentando, de verdade ela está saindo de uma das funções, mas que a vida vai continuar. E para o homem, a sensação que eu tenho, por isso me diga se eu estou sendo sexista, e parece que para o homem não.
pro homem, ele se preparou a vida inteira para ser o fodão naquele negócio lá, e quando acabou, e agora? Não sei se é É, isso. a minha impressão, e pelo que a gente conversava e tudo, era exatamente essa, né? Então, a mulher, em razão exatamente dessa sobrecarga que ela teve a vida inteira, né? Porque, na Querem me verdade, aposentar. você está mais preparada, a mulher talvez esteja mais preparada, mas ela teve uma sobrecarga a vida inteira, né? Sim. Que ela acumulou funções. Então, a mulher era realmente assim, não, eu posso tirar isso agora, ótimo, porque eu vou focar melhor nessas outras coisas. E os homens eram muito mais difíceis para eles, né? Um ou outro, mas no geral, foi muito mais difícil para os homens, né? E é exatamente essa coisa mesmo, assim, a gente sair e dizer assim, e agora eu sou o quê, né? Eu fui isso aqui a vida inteira, ainda mais que o meu era no serviço público, né? Eu fui a vida inteira isso aqui, agora eu sou o quê? Isso é uma coisa que mexe com todo mundo. Lá tem um RH que acho que também acho que até isso eles têm preconceito de procurar, né? As mulheres normalmente acho que só que vamos ver o que é que tem de opção tal, e iam procurar, mas os homens tinham dificuldade até mesmo de procurar o RH para ajudá-lo no processo. Tem um RH que ajudava nesse processo, mas eu não sei como é que era, se tinha busca ou não, mas os que eu conhecia não iam buscar o RH. Saíam na expulsória mesmo, perdidos. Tem gente que fala essa coisa, não, eu vou visitar. Mas, por exemplo, a gente tem um crachá, você passa com o seu crachá lá, tal. Quando você aposenta, você entrega tudo isso, né? E você chega e você não é mais desse jeito. Então, você vai chegar, você vai pedir permissão para entrar, você vai esperar autorizar. Então, tudo é um choque, assim, ele fala, não, eu vim para cá para não passar direto aqui por essa catraca, não venho, né? Uhum. É um processo Obrigadão. difícil mesmo. Valeu. Então, assim, anotem isso, no sentido de anotar, inclusive, essas fases, essa informação, e pensar, porque assim, a gente tem uma disciplina aqui, que chama orientação profissional, é uma disciplina, inclusive, que eu estou ministrando também, e que, por mais que ela tenha foco no adolescente, existe um braço dela muito forte crescendo, que é um nicho de trabalho muito importante, que é o pensar sobre o indivíduo no fim da profissão, como ele se programar para isso. E aí, como a colega estava falando, a gente estava falando, assim, eu estou tirando uma das coisas da minha vida, pelo menos vai me deixar mais tranquilo, eu vou dar mais vazão para as outras coisas e vou dar mais vida para as outras coisas da minha vida, porque agora eu posso, simplesmente por isso, né? Então, o, o homem ele precisa se reerguer no processo, né? Ele precisa pensar durante o processo no que é que ele vai investir a nova energia. E às vezes realmente fica sem saber o que fazer, porque nunca pensou sobre isso na vida. E a gente também não pensa muito, a gente deixa para lá, né? Evita trabalhar com conflito. Eu lembro que eu participei de uma festa de despedida de uma empresa do meu companheiro, que o pai estava se aposentando e que assim, ele já podia se aposentar há 5 anos antes, né, desse dia dessa festa. Ele podia se aposentar há 5 anos, mas como era um cargo que era um cargo um pouco mais alto e não tinha teoricamente ninguém, a empresa permitiu que ele fosse ficando até o dia que ele decidiu sair. E por que ele decidiu sair? Ele recebeu umas orientações do RH, né, desse programa de RH de preparação para aposentadoria, e ele resolveu fazer um curso, e não pensando numa nova profissão, mas pensando no reinventar-se, pensando em pensar no processo de reinvenção. E ele fez um curso de palhaço, né, para trabalhar um pouco essa desinibição, para trabalhar um pouco essa questão que ele sempre teve dificuldade e tudo. Hoje em dia eu não sei exatamente o que ele está fazendo na vida, mas o curso ajudou ele a pensar e repensar a própria vida dele. Então pensa assim, é bem complexo isso, e é uma área completamente nova que a gente pode estar abraçando aí enquanto psicólogo e psicólogos. Pense aí um pouquinho. Né? Vamos mudar de assunto.
mudando de assunto, mas não mudando do tema geral. Deixa eu só tirar a mãozinha de vocês aqui levantada, porque senão vou sempre pensar que está tirando os vídeos, aí já querem falar. Mas deixa eu mudar o assunto agora. Ainda falando de velhice, envelhecimento, mas falando de um outro preconceito, que é a questão das relações sexuais, né, na terceira idade. Né? Falar de sexo na terceira idade é um tabu, porque continua a mesma ideia do válido, né? Mas ainda assim, e aumenta ainda mais a ideia desse indivíduo, dessa mulher, que parece que não tem mais desejo nele. A ideia e a visão que se tem do velho, do idoso, na terceira idade, com relação à sua própria sexualidade, é de que ela não existe, ela é inexistente, ela não faz mais sentido. Eu vou dar dois exemplos, porque esse é um dos meus temas de pesquisa na pós-graduação, no mestrado, que é a questão da invisibilização do homem gay na terceira idade, na velhice. E um outro exemplo é um documentário que eu assisti que chama Divinas Divas. Se vocês um dia tiverem a oportunidade de ver, não sei se tem alguma coisa no YouTube, ia virar série. Divinas Divas é a história de um grupo de drag queens que eram pessoas, digamos assim, de um momento social, socioeconômico no Brasil onde era crime você ser travesti homossexual, prevaricar. Então, as casas as boates em São Paulo, no Rio de Janeiro, de vez em quando tinham batidas da polícia na porta e prendia todo mundo e batia nas pessoas. Era um terror. E esse Divinas Divas era um show que o avô de Leandra Leal, uma atriz, não sei se todo mundo conhece, mas é uma atriz já foi da Globo e tudo. A Leandra Leal, o avô dela tinha um teatro, e nesse teatro ele organizou esse show, que era um show de talentos desse grupo de drag queens, onde elas cantavam, elas mesmas cantavam e dançavam, e faziam shows maravilhosos nessa boate, trazendo a cultura da arte drag para as pessoas, né? E o documentário fala de Leandro Leal, né, é dela o documentário, fala dela resgatando esse grupo, né, para vocês entenderem, por exemplo, o peso e a idade dessas pessoas. Uma delas era a Rogéria, que era, a, a, como ela mesma se denominava, né, a travesti da família brasileira, né, que era uma travesti que entrava nas casas das pessoas pela televisão, Silvio Santos Brasil, isso, né, porque ali podia, ali era um personagem, um, um personagem caricato, um personagem diferente, como era Elco Maravilha também, que Elco Maravilha era mulher mesmo, assim, não era travesti, não era gay, mas era muito ligada à moda, uma pessoa muito influente, né? Tem um filme, inclusive, fala sobre a história do desaparecimento do filho de uma amiga dela, e ela está no filme. Então, nesses dois universos, o que acontece com a sexualidade das pessoas? Primeiro, do homem velho gay, né, por que a gente chama de invisibilização? Porque uma sociedade, uma comunidade mais primordialmente falando, onde os corpos esculturais e a juventude é hipervalorizada, é meio que natural acontecer de o idoso, o velho, gay, ele ser esquecido. Trevisan, J.R. Trevisan, que é um cara que escreveu um livro fantástico que fala sobre a história dos movimentos LGBTs e do gay no Brasil. Ele conta nesse livro que este homem, principalmente,
ele faz um caminho de volta para entrar no armário. Entrar no armário, se vocês não conhecem, estar no armário, né? Sair do armário é o termo que foi utilizado inicialmente nos Estados Unidos, né? Out the closet, que seria aquela coisa de que as pessoas tiravam o outro do armário, ou a própria pessoa saía do armário, que era aquele gay que as pessoas não sabiam exatamente se era ou se não era, e revelava publicamente que era gay. Então, era o sair do armário, né? Porque quando você vivia dentro do armário, depois você vivia fechado, você vivia com a sua vida particular somente para você. Não era, e é tão fechado esse negócio que nem dentro de casa as pessoas sabiam, né? Mas quando você abriu o armário, você via lá as roupas, os acessórios que as pessoas utilizavam. Então, é meio que fazer um caminho de volta, porque tem algumas questões sociais que invisibilizam a sexualidade desse homem, que por mais que ele tenha desejo por outros homens, ele não faz mais sexo, então ele não é mais gay. Então agora ele pode conviver socialmente com todo mundo, ele só é uma pessoa que tem um jeitinho. Mas pessoas com jeitinho a gente conviveu a vida inteira, então não tem problema nenhum. Então o fulano tal nem é mais gay, né? Ele não sai com mais ninguém. Como se a ideia do ser ou não ser gay, ela também se aposentasse com a velhice. Desculpa usar esse termo, né? Expressar esse termo. Mas como se ela acabasse com a velhice. E assim, o ser homossexual não faz mais sentido. O meu corpo não pertence mais a mim de volta, porque a sociedade invisibilizou ele mais uma vez. E aí, essas pessoas precisam voltar às relações sexuais clandestinas, contratando garotos de programa, né, que são os principais vetores da sexualidade para esses homens, porque quando eles procuram outras pessoas, as pessoas simplesmente não aceitam, não vão. O médico, e isso é uma coisa impressionante, assim, o médico deste homem gay, ele desconsidera completamente que esse homem tem uma vida sexual. Então, por exemplo, ele acaba não fazendo esse tipo de pergunta, não por causa da idade, para respeitar a pessoa, mas ele não faz um tipo de pergunta no sentido de entender que a sexualidade faz parte dos processos de saúde e adoecimento desse homem, e também não considera essa possibilidade, esse aspecto. Então, dá um exemplo disso quando um amigo foi fazer um check-up, que ele faz sempre check-up geral, ele tem quase 50 anos, né? Não chegou nisso ainda, mas assim, o médico receitou o exame de próstata, mas não receitou dentro dos exames de sangue testes de HIV, AIDS e sífilis. E o amigo precisou insistir para o médico inserir testes desse, porque o médico, para a cabeça do médico, ele era um homem hétero e que era casado e que tinha uma parceira fixa. E precisou o meu amigo assim, ser enfático com o médico assim, não tem um parceira, tem parceiros, no plural. Então, por favor, passe o exame que eu quero saber. Mas, assim, como assim? Sua parceira sabe disso? Você tem relações extraconjugais com outras pessoas? Assim, ele dizia que foi entrando num processo de preconceito tão grande, né, que aquela consulta se tornou opressora para ele. E, assim, era para ser uma consulta simples, uma aceitação simples. Mas o próprio médico, infelizmente, por um preconceito dele, por uma visão velada dos indivíduos, eu não sei dizer exatamente o que era, porque eu não conhecia o médico. Mas expressava preconceito. E vários ao mesmo tempo. É importante que a gente entenda
que envelhecer, infelizmente, não é algo bacana, bom e simples. Deveria ser uma fase mais leve da nossa vida, mas não é. Não é isso que acontece, não é essa leveza que acontece. Voltando a só finalizar o segundo ponto, né, além da invisibilização dessas mulheres que são drag queens, travestis, são pessoas que, por não permanecerem com a mesma beleza e exuberância, acabam sendo discriminadas para drag queens novinhas e diminuídas, né, dentro do cenário. E aí, às vezes, aquele era o único ganha-pão dessa pessoa. E agora ela precisa depender de alguma comunidade, de algum grupo que a ajude enquanto pessoa, enquanto desenvolvimento pessoal, porque ela não tem mais uma carreira, porque as pessoas não querem mais ver um show de uma drag velho. Elas querem ver Pablo Vittar botando o pé na cabeça, gritando, não sei o quê. Elas não querem ver um show um pouco mais lento, um pouco mais produzido, um show com a própria voz da drag queen. Não é todo mundo que faz. Então, esse universo da sexualidade, eu não estou falando nem do universo da sexualidade do hétero, da mulher hétero, do homem hétero, que é invisibilizado, assim, de uns tempos para cá, quando surge a tal da pílula azul, né, que é agora assim, a sexualidade volta a existir. Não sei se vocês sabem, hoje em dia, quem mais consome Viagra e produtos derivados de Viagra são adolescentes que têm medo de brochar. Adolescentes que têm medo dessa relação social do ambiente ao meu redor e que, infelizmente, eu vou falar bem infelizmente mesmo, não se sentem propensos a errar nessa fase, porque as pessoas vão taxar, as pessoas vão ficar sabendo que ele broxou. E aí, assim, não sei se na sala também, eu sei que a gente tem gente em todas as idades, não sei se na sala tem alguém que queira comentar sobre isso no futuro, mas, assim, vou dizer uma coisa para os meninos, antecipadamente, né? Acontece com todo mundo, em todas as questões e situações. Vai acontecer um dia com você, você não está livre. Falha, simplesmente não funciona e, assim, ok, não funcionou, deu certo, vamos para outro, vamos para um sorvete. Para o idoso, isso já é algo comum, assim, o prazer do ato do sexo ele já vem de outras situações, de outras relações, né, do contato, do abraço, do afago, do afeto, do estar junto, do partilhar. Esse processo dessa sexualização é muito mais proeminente, muito mais forte e muito mais tranquila também, né? E quando a gente fala desse aspecto, que esse é o primeiro aspecto dessa invisibilização desse indivíduo, a gente não diminui os outros todos, que vem a questão assim, de discriminação, falta de cuidado, falta de fazer sexo com segurança. Tem outras coisas mais aí, mas antes de passar para esses pontos um pouco mais pesados, eu queria saber se alguém quer comentar sobre essa questão da sexualidade na terceira idade, se alguém quer falar sobre isso, se alguém tem alguma experiência para contar, histórias que ouviu falar, histórias que conhece. Alguém quer comentar? Vai ter terremoto na sala agora. O professor está se arrumando de novo. E silêncio absoluto no recinto. Falando de sexo, o pessoal nem quer comentar nada, né? Eu vou continuar aqui no meu cantinho, infinito particular. Então, o que se conhece sobre... Pode falar. Alguém? É Marcela, tá me ouvindo Pode bem? falar. Tô sim, tô sim. É porque eu tirei o fone. Se eu ouvir algum galo cantando aí, algum bicho, não estranhe que eu estou no interior. Que ótimo. Então,
Eu queria falar de duas coisas, na verdade. Voltar um pouco à questão da aposentadoria e entrando nessa parte do sexo também. Acho que tem a ver com o que a gente tinha conversado antes sobre a perspectiva de vida, né? Aumentou muito, então ninguém pensava sobre isso, não era natural no sentido de, não é que é fora do comum, mas era impensado mesmo, que as pessoas não tinham essa qualidade de vida, todos esses anos a mais para poder viver. Então, é como se você estivesse renascendo, né? E a questão do sexo é a questão da mudança do corpo. As pessoas têm tabu com o próprio corpo, talvez não seja nem com a outra pessoa, mas com consigo próprio, com suas próprias inseguranças. Sabe que, assim, é contraditório, ao mesmo tempo que a pessoa foi criada a acreditar que quando entrasse na velhice seu corpo pararia de funcionar, né, perderia certas funções. Acho que a pessoa se percebe funcional ainda, se assusta com isso e não tem, como a colega até colocou aqui no chat, não tem muita gente que conversa sobre isso, não tem muito profissional e psicólogo também que não trata desse assunto. Quando se trata de questões de saúde de terceira idade, sempre é paralelo ou relacionado à doença, nunca à saúde, nunca à qualidade de vida. E o sexo também faz parte, né, da questão da saúde da pessoa. Eu sempre fiquei assim, isso é uma curiosidade minha, sempre fiquei me perguntando, né, quando eu vou no ginecologista, eu sempre que vou, eu me pergunto, como será uma pessoa, uma senhora idosa indo para o ginecologista? Será que isso é normal? Será que isso é comum? As pessoas mais velhas vão para o ginecologista, como a gente que é mais jovem vai? E como será? Será que o atendimento é diferenciado? Será que tem um outro tipo de conversa? E será que a própria família estimula a pessoa aí, né, o médico, a continuar fazendo seus exames rotineiros? E aí, o ginecologista sempre ouve, né, essas questões das pessoas mais jovens sobre a questão do sexo, mas será que as pessoas mais velhas se sentem à vontade também para tratar de determinados assuntos? Isso são perguntas minhas, né? Que um dia eu vou tentar pesquisar sobre isso. Era mais Então, pergunta do que questão. então, o que acontece? Jamile quer falar antes de eu falar? Jamile? Tá me ouvindo? Agora eu tô. Em relação a isso, Marcela, eu tenho prova da minha casa que minha mãe vai para o médico. Minha mãe vai fazer 70 anos e vai. E é normal, tá? E ela vai para uma médica que ainda é mais velha que ela. Então, ela se sente confortável em conversar sobre alguns assuntos com ela, porque tem a mesma idade. Então, eu já falei com ela, mãe, a sua médica vai se aposentar. E aí ela fala, não, mas tá ótimo, eu gosto dela. Então, assim, eu acho ótimo, só que ela já sinalizou várias vezes que tá se aposentando. Mas, assim, o que eu gosto e acho interessante é isso. É Estão me ouvindo? interessante. Tô sim me ouvindo, Duda. Tá me ouvindo? Eu vi, Jamile, eu vi tudo que Eu você estou falou. ouvindo, desculpa, eu estou ouvindo, é que eu desliguei o microfone para não atrapalhar, mas eu estou ouvindo bem. Tem uma coisa que é interessante, que é assim, se você já terminou, você quer falar mais. Jamile. Sim, e em relação ao sexo, professor, na terceira idade, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Sim. Eu tive um caso interessante quando eu trabalhava na prefeitura, no CAPS, que um casal na terceira idade, né, que fazia um atendimento lá, se casaram. E foi muito legal, porque a gente fez o casamento lá no CAPS. Eles ficaram super felizes e ficaram casados e tiveram a vida deles normal. E eu achei interessante, foi o pessoal mais novo. Mas, poxa, eles já estão velhos, eles vão casar, né? E aí um dos psicólogos virou e fez assim, eles estão na idade, mas não morreram, então estão vivendo a vida. Vocês parem de julgar os bichinhos. E aí, assim, foi bom, foi interessante, porque deu uma integração bastante, assim, no grupo da idade deles, que estava bem tristinho.
E eles ficaram juntos até um deles falecer recentemente, até que eu soube, no começo do ano. Então, assim, é bem legal, porque eles estão vivendo, eles tinham o duplo preconceito, porque Sim, estavam na terceira idade e ainda sim. eram usuários do CAPS. Terminei, professor. Beleza, obrigado. Quem foi que levantou a mão primeiro? Foi Tatiana ou foi os Anils? Eu Quem acho quer que foi falar? Tati. Acho que foi Tati. Pode falar. Eu acho, oi, prof, eu acho que tem que haver mais rodas de conversas sobre esse assunto nessa idade. Convidar as pessoas idosas para poderem participar, até porque eu acho que muitas delas querem falar, querem ser ouvidas. Essa é uma outra questão, né? Essas pessoas não são ouvidas, esse público, melhor dizendo, não são ouvidos assim para poder expor realmente seus sentimentos, emoções acerca desse tema. Se já é difícil, se já é um tabu falar sobre sexo na adolescência, na fase adulta, imagina nessa idade, né? A sociedade tem realmente uma visão muito distorcida. Se a pessoa que é idosa já não serve mais para poder contribuir na sociedade com sua força abraçal, intelectual, em termos de trabalho, quanto mais para atividade Lazer. sexual. Exatamente. Quanto mais, porque elas não têm direito de sentir prazer. Inclusive, elas são taxadas como ridículas. Desi Gonçalves, por exemplo, quanto que foi taxada como ridícula? Porque ela era uma mulher à frente do tempo, se expressava, tudo bem, ela tinha aquele jeito de ser, mas aquilo ofendia a sociedade, né? De uma certa forma, ofendia. Então, tem sim que abrir aí um espaço para fala, para que essas pessoas se expressem, elas estão vivas, tá? Algumas canalizam energia psíquica de fato para a questão da sabedoria, e aí algumas, mas outras não, outras ainda querem sentir esse prazer e não sentem muitas vezes porque não tem espaço para isso. Então, tinha que ter sex shop para idoso, eu acho que tinha que ter, sim, tinha que ter várias. Tem que ter um olhar, né, muito atencioso para essa idade, porque eu acho que o que falta é isso mesmo, né? Beleza. Os Anils. Era isso mesmo que Jamile e Tati falou, né? Eu acho que é mais essa coisa assim do o outro é que se espanta, sabe? Assim, em ver pessoas que estavam idosas casarem, passarem a morar junto e buscar sexo, e, né? Os outros espantam muito. E tiveram aquelas, como Dercy Gonçalves e outras, que quebraram os tabus mesmo, né? Porque, por exemplo, para minha mãe, meu pai morreu e ela não nem pensar, não, que nada, não quero mais saber de ninguém, não sei o quê. E a gente, de certa forma, as filhas achavam, pelo amor de Deus, né? Então, tinha realmente aquela coisa de imaginar, pô, vem alguém, agora que já está tudo ajeitadinho, para que venha mais uma, né? Então, a gente também acolhia aquilo nela, fazia uma brincadeira ou outra, mas agora já mais recente, né? Então, acho que houveram aquelas que quebraram mesmo o tabu, pode sim, né? E hoje eu acho que já é normal, só que a gente não tem um mercado aberto para isso, não tem um olhar de que isso ainda é possível, o olhar dos jovens e da sociedade ainda não está, como Tati falou, né? Não está ainda aberto para isso. Mas para o idoso, eu acho que as coisas vão acontecendo, vão mudando a forma, sabe? É, é importante, eu gostei da fala de vocês, é importante que a gente entenda do que é que a gente está realmente falando. Porque, assim, a sexualidade ainda existe, ainda está presente. E esse idoso talvez tenha chegado nessa fase acreditando que a vida inteira acreditando que ia chegar aos 60 anos e não ia ter mais vontade de fazer sexo, porque foi isso que ele sempre falou dos outros. Foi isso que ele sempre viu nas outras pessoas. Então, quando eu chegar a essa idade, eu também não vou ter sexo. E aí vem o choque. Eu passei a vida inteira falando mal de fulano de tal, que era assanhado, que era isso, que era aquilo. E agora estou eu nessa idade tendo esses desejos que não era para eu ter. E olha o dilema aí acontecendo. Então, entender e tratar desse aspecto precisa ter uma consciência muito mais ampla das coisas.
ter a ideia de que o indivíduo ele ainda está ali desenvolvendo, ele não, vou usar essa expressão, ele não morreu ainda, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa antes que eu mude de assunto? Professor, Oi, pode falar. é Núbia, bom dia. Bom dia, Nú. Se ouvir um barulhão é porque tá um quebra-quebra aqui. Ô, professor, se o senhor puder falar um pouquinho mais sobre os perigos do Viagra. É que eu conheço duas pessoas, quer dizer, conheci duas pessoas, que uma, assim que tomou o remédio, ele infartou e faleceu. E já o outro tomou também, e aí ele teve um AVC, que agora é AVE, né, que eu nem sabia. Aí, se o senhor puder, fale um pouquinho mais sobre os perigos, por favor. Então, vamos lá. Que é a segunda parte do que eu ia falar sobre. Se você puder fechar o seu microfone agora, a gente agradece. Obrigado. Eu não sei quem aguenta uma forma dentro de casa, só vocês mesmo. Deus me livre. Já tinha matado os pedreiros tudo. O que acontece? Se eu matar, eu vou matar o marido, professor, que é ele mesmo que está Eita, quebrando meu tudo. Deus. Então, mais aqui quem Vou falou. fechar. Vou fechar aqui. Então, o que acontece? Há essa parte, né, que a gente precisa aprender a glamorizar, ou seja, trazer à tona que existe uma sexualidade, e não precisa ser uma sexualidade de uma mulher idosa com um menino novo para poder funcionar, de um homem idoso com uma mulher novinha para poder ele funcionar. Não, duas pessoas idosas, elas podem sim se juntar, casar, ter uma vida sexual na medida possível constante e ativa, como a gente chama, mas existem outros aspectos aí que precisam começar a ser discutidos, que é o aspecto do lado contrário. Porque, assim, não é porque as pessoas discriminam que o homem não faz sexo. Talvez a mulher que é vítima de preconceito, talvez ela até não faça. Mas, com certeza, o homem faz, mesmo vítima de preconceito. Só que esse homem faz sexo sem proteção, porque ele acredita que não precisa mais. Ele acredita que as pessoas que ele vai fazer sexo se protegem. Ele acredita que ele não tem mais como pegar, porque a AIDS, sífilis, gonorreia, qualquer que seja as doenças sexualmente transmissíveis, ou as infecções sexualmente transmissíveis, esse homem ele não vai ser infectado. E aí a quantidade de pessoas que tem crescido o número de infectados por AIDS, HIV, é muito alta. Né? E aí a gente precisa começar a pensar sobre como é e qual é as medidas que a gente tem que tomar. Porque enquanto há somente um preconceito sobre sexualidade nessa idade, não há campanhas públicas para que esse idoso ele também use camisinha, ele também use contraceptivos, né? E aí vem a outra questão. Surge uma pílula que promete fazer com que você consiga uma ereção, ou seja, promete que você vai conseguir transar e fazer penetração. É como se fazer sexo fosse somente esse ato de penetrar. Só que esse remédio ele mexe com a questão ímpar da nossa vida, que é uma estimulação e depois uma inibição da corrente sanguínea para o pênis. Já existem estudos aí, na minha cabeça, inconclusivos, porque eu não li eles em revistas científicas, eu li são pré-estudos de revista que às vezes as pessoas publicam alguns estudos em alguns repositórios que servem mais para que outras pessoas leiam e comentem, antes dessa pessoa tentar publicar o estudo numa revista científica mesmo de quadro. Mas eu vi um estudo uma vez que fala desse homem que usa Viagra, mas fala também dos efeitos do Viagra na mulher, que aumenta a libido, que aumenta a vontade de
ter, fazer sexo. Então, é importante a gente entender que talvez o Viagra ele tenha vindo para trazer de volta uma libido que o indivíduo precisa para ser feliz. Contudo, como ele mexe diretamente com a corrente sanguínea, né, e com o sistema nervoso central, aumentando a pressão do sangue de uma forma geral, é muito provável que pessoas que têm algum tipo de problema cardíaco venham a ter problema ao tomar Viagra. É muito provável. E assim, eu não posso chutar probabilidades agora, porque seria levando da minha parte. Eu não lembro quais são os percentuais, mas imagine que você é um indivíduo que tem arritmia cardíaca ou você tem sopro, né, que é falta às vezes do coração bater, oxigenar o ar. E aí, o indivíduo, ele tomou o Viagra, mas ele não sabe que tem problema cardíaco. Ou ele sabe e acha que o tratamento vai aliviar. Ele vai tomar. Os riscos eles começam a correr quando eu não tive durante a fase adulta uma vida muito saudável, uma vida muito ordeira, se eu posso dizer assim, se é o termo que eu posso usar agora, né? Assim, uma vida muito certinha. E aí eu vou envelhecer e eu vou ter realmente uma diminuição na potência geral do meu organismo, na parte física principalmente. E o coração ele é o principal bombeador disso. E se ele é exigido demais ao tomar Viagra para que você tenha e mantenha uma ereção por tanto tempo que ele ainda assim é interessante e importante que a gente acompanhe esse processo, tá bom? Então, assim, eu confesso que não estou, pelo amor de Deus, me capando por nada, não. Né? Mas eu nunca tive contato com Viagra, assim, nunca nem peguei em cartão. Então, o que eu conheço são das poucas leituras que eu já fiz, principalmente por alguns estudos com adolescentes, muito mais do que com idosos. Os Viagra por adolescentes, tá bom? Vamos lá. Aqui eu vou aqui nos comentários, né? Marcela falou, né, da médica da mãe que está se aposentando e questionando que é uma médica especializada em terceira idade e tudo, né? Aí Jamile comenta, Marcela, acredito que sim, pois ainda tem muito alto médicas da mesma idade que minha mãe, mas sempre procuramos os mais novos e até os planos de saúde cadastram profissionais mais novos, mas está vendo. Pelo menos eu vejo na minha médica e de outras amigas a tendência de alguns médicos se especializarem no dessa idade. Acredito e espero que isso aumente para outros também. Marcela vai e fala logo. Não, Vanessa fala, Marcela, minha mãe tem 76 anos e vai regularmente 1 ou 2 vezes ao ano na ginecologista. Faz todos os exames, ultrassom, mamografia, preventivo. Durante muito tempo era minha médica também, uma pessoa jovem super preparada. Acredito que, na grande maioria, os médicos ginecologistas estão preparados para o acolhimento ao envolvimento. Ok. Vamos para frente. Bem? Vamos lá. Então, o que é nesse sentido, né? Depois que a gente falou de aposentadoria, de que a gente falou de planos, né, para o futuro, de que a gente falou sobre sexualidade e sexualidade, o que é o envelhecimento ativo? É o processo de otimização das oportunidades de saúde
participação e segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas. Aplica-se tanto a indivíduos quanto a grupos populacionais, permite que as pessoas percebam seu potencial para o bem-estar físico, social e mental ao longo do curso da vida, e que essas pessoas participem da sociedade de acordo com suas necessidades, desejos e capacidades. Ao mesmo tempo, propicia proteção, segurança e cuidados adequados quando necessário. O que a gente está falando aqui é o cerne desses dois assuntos. É a ideia de para onde esses dois assuntos nos levam. Que é a ideia de entendermos que o desenvolvimento do envelhecer para os indivíduos, ele, infelizmente, ele ainda não está cercado de políticas públicas que promovam para os indivíduos um bem-estar mais potencializado. Ok? E aí eu estou falando do bem-estar de uma forma geral, assim, não há políticas públicas para o idoso no CRAS, no CREAS, não há espaços de lazer para o idoso nas comunidades em forma geral, né? O espaço de lazer que se tinha não é mais usado, as associações de bairros estão sucateadas na forma geral, então a gente tem que tomar cuidado. Existem alguns bairros que estão retomando essas associações, isso é maravilhoso, porque é uma porta de entrada para atividades para a terceira idade, ok? Então, ao considerarmos viver bem a velhice, devemos falar também das coisas de que gostamos ou de que não gostamos de fazer. Gostar depende muito do para que fazemos algo, ou do que acontece quando o fazemos. Podemos até gostar de fazer algumas das coisas que temos de fazer, mas não gostar de fazer algumas coisas das coisas que não queremos fazer. Assim, usualmente temos de preencher a vida, mas se somos felizes, gostamos do que fazemos para preencher. Então, a nossa vida, ela precisa pertencer a nós. E a gente precisa gostar da gente mesmo, para começar também a gostar das outras coisas que a gente quer fazer. A gente precisa estabelecer dentro das nossas relações sociais um ambiente muito mais harmônico, muito mais desenvolvido. Ok? Vamos continuar. Está acabando esse primeiro tema. Bom, e aí vem a parte ruim, né, psicossocial dessa doença, que são as doenças que afetam os idosos em todo o mundo. Né? As doenças cardiovasculares, pelo que eu já expliquei, né, o coração ele não consegue bombear tão mais rápido o sangue, então a gente vai ter algumas dificuldades cardíacas, hipertensão, diabetes, derrame, câncer, doença pulmonar crônica, e aí aqui não é uma asmazinha simples, né? Na verdade, às vezes é o fechamento dos brônquios, onde o indivíduo ele tem dificuldade de respirar, ou até às vezes falta ar. Artrite, osteoporose, depressão, cegueira ou diminuição da visão, que são situações que vão nos impedir de agir socialmente. E aí a maioria dessas pessoas que tem algum acometimento desse, como um câncer, em geral, eles se voltam muito para a religião. Né? Se voltam muito para repensar sobre a sua visão do cosmos, do todo, da espiritualidade, ou seja, vão procurar um ambiente que acalente esse espaço, certo? Então, a ideia das pessoas que precisam de ajuda, às vezes, é somente suprir uma carga emocional, mas também, às vezes, é se apegar a algo que possa trazer a pessoa para a felicidade, para o bem-estar. Né? A espiritualidade é um fenômeno mais amplo do que a religiosidade. Enquanto a religiosidade está ligada à instituição religiosa, às crenças, dogmas, etc. E características próprias,
próprias. A espiritualidade se configura como um fenômeno que não se resume às instituições. Assim, podemos ter sujeitos que afirmam ter espiritualidade, mas não estão vinculados a nenhuma religião. É meio autoexplicativo, né, essa questão. Assim. O ter, o conhecer-se internamente, o conhecer o seu processo também é um processo de espiritualização, né? Só que aqui eu quero abrir um parênteses assim, dos enormes. Aquele parêntese que precisa estar bem destacado, brilhando de neon. Assim. O nosso cliente tem espiritualidade. O velho, o idoso que a gente está cuidando, a velha, idosa que a gente está cuidando, ela tem uma espiritualidade. Né? Às vezes ausente, às vezes latente, mas ela tem. A religiosidade, como é que eu posso dizer? Ela já requer dogmas na nossa relação. Ela já configura-se com dogmas na nossa relação. E aí, nesse sentido, precisamos entender que esse processo ele só pertence a esse indivíduo. Por mais que seja benéfico em todos os sentidos, ele só pertence a ele. Não somos nós que vamos dizer que sai dessa ou sai daquela, ou discutir isso se isso não for trazido da sessão. Dá um exemplo disso para ficar mais claro, né? Imagine você estar no consultório com uma moça e que fala que ela fala que é católica, mas que tem dúvidas sobre a igreja, tem dúvidas sobre essa religião que ela segue. Né? Ela já leu muita coisa e tem muita dúvida. O que a gente faz se a queixa dela é a religião? A gente acolhe a queixa, mas a gente não vai trazer juízo de valor, porque acreditar ou não acreditar é uma questão de fé. A nossa fé, ela pertence só a nós. Entender que eu tenho uma espiritualidade, que eu tenho algo que me conecta com algo a mais de mim, também é uma forma de buscar. Mas é uma forma que não compete com a espiritualidade, porque a espiritualidade está muito mais ligada às coisas do ser internas. E que ele não consegue ser reduzido àquela religião que eu sigo. A minha espiritualidade é muito maior que isso. Inclusive, ela às vezes dá algumas patadas em alguma coisa que eu penso para poder me fazer pensar melhor. Ok? A psicologia se configura enquanto ciência laica, mas isso não significa negar ou se afastar dos sistemas que envolvem a religião. A crença ou espiritualidade do sujeito atendido pauta-se na obrigatória laicidade, não implica negar uma interface que pode ser estabelecida pela psicologia e a religião, e pela psicologia e a espiritualidade. Ou seja, não é nosso dever, infelizmente, não é nosso dever trabalhar a religião, mas é nosso dever trabalhar o sentimento e o processo de vida frente a essa religiosidade. Tá ok? E aí agora vem um assunto mais delicado de hoje, que eu pensei algumas vezes se a gente ia discutir ou não. Eu não olhei se tem querendo falar sobre religiosidade. Tem Tatiana que quer falar. Pode falar, Tatiana. Tatiane? Oi. Pode falar. Só complementar, e essa questão da espiritualidade eu acho muito interessante de fato. Pessoas quando começam a envelhecer, elas parecem algumas, né, voltarem-se mais assim para dentro mesmo. A vida parece ter um outro sentido, né? Elas ficam mais introspectivas, né? Muitas vão buscar estudar novamente
mas estudar assuntos que lhe tragam contato, digamos assim, mais próximo com a espiritualidade. E não com a religião propriamente dita, né? Como o senhor falou, ela não. A espiritualidade ela é diferente dos dogmas, ela não é dogmática. É algo que é um processo de redescoberta mesmo, né? De tantas coisas. E eu vejo muito isso, pessoas que eu já conheci pessoas que parentes, por exemplo, que quando mais jovens eram muito mais inflexíveis do que hoje. Uhum. Verdade. Eu acho que perpassa aí por isso mesmo. Na verdade, assim, tem uma busca, né, do conectar-se consigo mesmo que ajuda no bem-estar, né? Isso. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre espiritualidade, gente? Evelyn está em espera? Não é em espera, gente. Alguém sabe se esse Evelyn está dentro da sala de aula? Não sei. Não estou conseguindo entrar. Então, eu pensei algumas vezes se eu falaria ou não sobre esse tema do suicídio. Eu vou abrir um parêntese agora, porque assim, a gente está gravando a aula, né? E eu acho que é algo que precisa sim ser discutido. Eu acho que é algo que precisa sim ser falado. A gente não pode esconder a ideia e a questão que envolve o suicídio, mas a gente precisa tomar cuidado, certo? Então eu vou pedir para vocês assim, se quiserem comentar, a gente vai comentar tecnicamente sobre os processos de suicídio, mas eu não quero que a gente traga aqui relatos de experiência com pessoas suicidas, pessoas que tentaram suicídio. Eu não quero, não é o ambiente, tá bom? Então a gente vai tentar dar a parte técnica do entendimento sobre o suicídio nessa idade, mas nesse vídeo, infelizmente, até porque está gravando tudo, eu não queria que a gente trouxesse nenhum tipo de exemplo real, tá ok? Conto com vocês. Então, assim, o suicídio, ele é um ato pessoal intransferível. Ele é discutido filosoficamente falando que ele é um tomar posse para si de algo que te foi roubado, né? E nesse sentido, as questões que envolvem o suicídio, elas são muito controversas, porque quando a gente vai falar da parte teórica, né, da discussão, a gente percebe que precisa se comunicar mais, precisa se conversar mais sobre o suicídio, mas não é algo que a gente pode divulgar na grande mídia, porque as pessoas podem interpretar o processo de forma diferente, né? E diante do aspecto, né, da epidemia ou pandemia, que a gente possa chamar, a visão do suicídio dentro da sociedade brasileira, a gente tem dados. Por exemplo, entre 1980 e 2012, houve um crescimento de 215% no número de casos entre idosos, somente entre idosos. A gente não está relatando aqui jovens, adultos e adolescentes, então só idosos. Da mesma forma que ocorre com os mais jovens, os homens são sempre as principais vítimas. Por quê? Porque, em geral, a tentativa de suicídio do homem é sempre mais violenta. E aos 75 anos, de acordo com o Ministério da Saúde, a razão nesse sentido para saber quantos por quanto, né? Então a razão é de 8 a 12 suicídios masculinos por um feminino. Ou seja, a cada 8 ou 12 homens, uma mulher tenta suicídio com mais de 75 anos. Esse tema e essa questão do suicídio, ela deve ser muito bem discutida no sentido do entender o processo que o outro está passando, a depressão que de repente o outro está entrando e a falta de querer dar continuidade numa vida que já acabou.
uma das principais questões que envolvem esse momento é isso. Por isso que das principais práticas que a gente vê dentro da psicologia, a gente vai trazer, na verdade, esse indivíduo para um momento de, como eu posso dizer, um momento de percepção de si, percepção das suas questões, né? Percepção dos seus processos, ok? E relatar ainda uma vida pela frente no sentido do desenvolvimento das coisas, do acontecimento das coisas, ok? Para a gente refletir, né, finalizar essa primeira parte, considerando que a sociedade elabora verdades a partir da sua construção histórica, social e cultural, caberia a nós perguntar quais efeitos de verdade são produzidos nos discursos sobre a saúde, sobre o envelhecimento ativo e também sobre a própria compreensão da velhice. Será possível desvelar o que mobilizou a produção de tais conceitos? Será possível afirmar que o pano de fundo de todas elas tem uma relação direta com o poder? Então, a gente está tratando aqui, para finalizar, né, essa aula, da questão do como esse idoso ele perde as noções de poder sobre o próprio corpo que tem. E são produzidas sobre o indivíduo na velhice ideias de menos-valia, de menos habilidades, de menos potencialidades, pessoas que você não pode conviver porque não são pessoas corretas. É importante que a gente perceba que esse corpo que é criado para o idoso é um corpo que não existe, porque cada um da gente tem o nosso processo de envelhecimento. Cada um da gente sabe como o nosso corpo reage, como o nosso aspecto o nosso aspecto de vida se mobiliza para essas questões. Então, vamos nos cuidar para que essas fake news, né, essas fake verdades sobre o corpo, eles comecem a ser mudadas, modificadas. Que as pessoas percebam o quanto tem de poder sobre si mesmas. Vamos lá, tá ok? Essa segunda parte da nossa aula, ela vai trazer, vai finalizar, na verdade, o nosso capítulo sobre envelhecimento, sobre idoso, falando dos cuidados e dos manejos que a psicologia pode trazer para essa fase da vida, né? Para como pensar e o que pensar sobre essa fase da vida. É óbvio que a gente tem, dentro da perspectiva da psicologia, várias abordagens, a gente vai tratar algumas delas aqui, mas principalmente a gente vai pensar no que é possível para trazer o bem-estar para esse indivíduo. Vou continuar aqui. Então, primeira questão que a gente vai discutir, eu não vou me ater muito a esse momento, porque é mais interessante que a gente leia. Mas a gente precisa saber da existência, que é o Estatuto do Idoso. Porque, na verdade, como existe o ECA, né, e é muito mais fortemente abordado do que talvez o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, o Estatuto do Idoso ele tem sido, nos últimos anos, muito mais necessitado. Eu acho que esse é o termo que eu tenho que utilizar. Ele tem sido muito mais requisitado. Eu acho que o melhor termo do que necessitado. Ele tem sido muito mais requisitado por conta do aumento da população idosa e por conta do trazer essa dignidade à pessoa humana. Dignidade de vida e de relação. Né? E aí ele vai trazer na sua confecção isso aqui que eu vou ler para vocês agora. O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral do que se trata esta lei, assegurando-se por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. É a obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação,
à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar comunitária. Inclusive, essa é uma das questões que a gente mais bate na tecla, né, com a questão do idoso, no sentido do sentir-se em comunidade, que a primeira medida que se toma, geralmente, Oi, alô. Pessoal, eu quero assim. Alguém quer falar? Abre sem querer, Antônio. Falei com a mãe Maria, porém, sabe que aquelas diretoras lá da mãe Maria, ela não. Acho que a Antônio abriu sem querer. Oi, Vanessa. Então, o que é que acontece? Esta pessoa idosa, ela, isso que eu vou falar agora, isso é estudo científico, viu, gente? Esse idoso que vive em comunidade, ele tem um suporte pessoal e afetivo muito mais forte. E quando eu falo comunidade, eu falo dos tipos de comunidade que a gente possa produzir para essa convivência, desde comunidades religiosas, o sentido de pertencimento, o sentido de mais-valia. Alguém quer falar, gente? O pessoal está abrindo o microfone aí. Antônio quer falar? Antônio que está abrindo o microfone. Quem é Antônio? Antônio fechou. Vamos voltar. Vai dar certo. A gente vai conseguir encerrar essa aula hoje. Vocês vão ver. Falta um pouquinho. Esse último capítulo é muito rápido. Então, esse sentido de pertencimento que as comunidades nos ajudam a promover, eles são imprescindíveis para a saúde desse idoso, né? São imprescindíveis para o desenvolvimento desse idoso. Vamos para frente. As violências e abusos e negligências contra a pessoa idosa, infelizmente, são praticadas em diversos contextos, especialmente no âmbito familiar e no âmbito institucional. São os dois lugares mais propensos a ter violência contra o idoso. Na rua como um todo, assim, no ambiente de rua e tudo, não, são muito menores a quantidade de casos, mas dentro das casas, né, das pessoas, é o lugar que mais ele é violentado, mais a gente tem denúncia sobre o processo, e nas instituições como restaurantes, trabalho, empregos, são o segundo lugar de lugares que apresentam muitas queixas de violência, né? Segundo a Agência Brasil, grande parte das denúncias estão relacionadas à negligência, e por negligência entenda todo tipo de processo que envolve entender aquele idoso como uma pessoa que não precisa de nenhum tipo de cuidado diferenciado ou diferencial, como é o permitido. Então, a negligência a gente está tratando aí com aquela pessoa que invisibiliza o idoso, tudo que o idoso faz. Não, ele é assim mesmo, ele é carrancudo mesmo, ele reclama mesmo, ele não está sentindo nada, já dei o remédio, deveria ter melhorado. Então, não entende que o processo do desenvolvimento do organismo do idoso ele é diferenciado. E ele precisa de cuidados especializados, especiais e de forma contundente. Então, assim, a negligência ela parte desde a ideia de que eu não vou cuidar da pessoa que está comigo, dos meus pais, dos meus avós, que moram comigo, não vou cuidar, até a ideia de um certo tipo de violência por não dar a ele, aquele indivíduo, as necessidades básicas do que ele precisa, de um ambiente saudável, salutar para estar, aquele conhecimento, sem sofrimento, com alimentação regulada, balanceada para os seus processos de vida e carinho, atenção. Seguidas da violência, tem violência psicológica, que é um processo um pouco mais incisivo, né? No sentido de menosprezar e dividir o indivíduo.
E, por fim, a gente tem os abusos financeiros e econômicos. E, nesse caso, a gente vai ter, por exemplo, principalmente no Nordeste, a maioria das famílias ainda sendo lideradas ou tendo como principal provedor da família o idoso, o velho da casa, que, em geral, ele tem o maior salário. Então, é a pessoa com o maior poder aquisitivo dentro de casa. Né? Às vezes, o que ele tem de salário é muito maior do que o salário das outras pessoas que contribuem. Né? Então, acontece que essa família se aposta desse processo econômico para as suas próprias necessidades, esquecendo que aquele indivíduo também tem necessidades próprias. Né? No contexto familiar, muitos são os sentimentos construídos na convivência entre os idosos e seus familiares. O afeto, a ajuda mútua e a compreensão são aspectos essenciais que devem existir no relacionamento idoso-família. E esse é um dos fatores que eu quis destacar aqui, porque é um dos fatores que a gente pode buscar com esse adulto idoso. Né? Um outro aspecto que colabora com essa qualidade de vida é a ideia do poder de mercado, ou seja, do poder de influenciar e ser influenciado por esse mercado consumidor. Né? No primeiro ponto, por exemplo, é de consumir algo de qualidade voltada para pessoas com mais de 60 anos. E aí eu vou falar de algo de qualidade, o exemplo que eu estou dando aqui na foto é esse celular que chama Obabox, né? Um novo lançamento dessa empresa, da ideia de que ele é um celular pensado para pessoas velhas, com as teclas grandes, com os textos grandes, com os desenhos grandes na tela, para que a pessoa possa ter uma interação igual a qualquer outra pessoa, porque ela não consegue manipular aquele display com ícones pequenos, ícones que você não consegue reconhecer o que eles são, letras pequenas, então geralmente o texto é muito grande na tela, né, que ele consegue ver e ler. Tem menos texto, tem menos ícones, mas as funcionalidades todas iguais. A diferença é só no design, certo? A perspectiva de vida, do processo de vida, do consumo desse adulto, né, desse adulto idoso, é nessa faixa de idade, se eu posso assim dizer, estar num ambiente em que ele possa ter esse controle. Uma outra vulnerabilidade que ele passa são as propostas de renda fácil, as propostas de empréstimo, né, consignado, você aposentado, venha pedir empréstimo para a gente e tudo. Então, muito assédio, né, para que ele tenha esse dinheiro fácil e acaba sendo enganado. Né? Não que as empresas estejam deliberadamente enganando, eu posso falar isso aqui hoje, mas assim, estão, na verdade, querendo ganhar e lucrar com aquele dinheiro daquele aposentado, mas esquecendo que ele tem uma vida e um processo. Então, às vezes, existe um caos muito alto, porque depois, quando a pessoa vai tentar pagar aquele empréstimo que fez, nossa senhora, tem que vender a alma. E é isso que eu já falei, que os chefes de família são o principal provedor financeiro. E como a psicologia pode atuar nesse cuidado? Na análise do comportamento, Marçal e Dutra apresentam uma nova prática clínica, que seria a terapia molar de autoconhecimento. Eu já disse para vocês, e algumas pessoas já me perguntaram isso até pessoalmente, né? Quando alguém me pergunta sobre abordagens, né, alguém mais novo me pergunta sobre abordagens, eu geralmente peço para a primeira abordagem para a pessoa ir ser análise do comportamento. Veja se você consegue se dar bem lá. Por quê? Porque vocês sabem que eu sou de outra linha, outra área da psicologia, né? Mas esta área da psicologia, né, que é a análise do comportamento, essa abordagem, ela tem uma forma diferente de pensar sobre os seus processos. Ela dentro da psicologia, é talvez a abordagem que mais faça pesquisa
de formas de tratamento, de formas de cuidado dentro da psicologia. Por isso que eles têm um tipo de catálogo de tratamento que eles chamam de padrão ouro, padrão platina, padrão prata, porque os atendimentos eles vão ganhando padrões no sentido de que ele tem uma maior eficácia. E essa terapia molar de autoconhecimento, ela trabalha dentro dessa perspectiva, né? A TMA destaca o autoconhecimento, sendo que é a terapia molar de autoconhecimento, tá certo, gente? TMA. Sendo esse um objeto e uma ferramenta para o trabalho terapêutico, tornando assim a terapia mais efetiva. No raciocínio clínico da TMA, o terapeuta parte de duas queixas do cliente para a identificação de conquistas mais conceituais que estão relacionadas às queixas. Ou seja, as queixas são identificadas e são identificadas por contingência. Se tiver alguém de análise de comportamento aí, me corrija, mas por contingência entenda as questões que desencadeiam, né, ou desencadearam aquele processo de queixa que você está trabalhando. Assim são identificados os padrões de comportamento, quando identificam a contingência, eu identifico padrões para que as queixas apareçam, por exemplo. E aí, os padrões de comportamento que atuam na história de vida do cliente de uma análise mais restrita molecular para uma análise mais ampla molar, favorecendo o seu autoconhecimento. Ou seja, eu parto de aspectos individuais, ou seja, restritos, percebo as semelhanças entre eles, e aí eu saio de uma coisa molecular, que é a separação das situações, e depois eu volto encaixando elas no seu devido lugar. Certo? A psicoterapia em grupo da TCC combina as técnicas de TCC individual com as de terapia de grupo, consistindo basicamente em um modelo educativo de terapia, no qual o terapeuta busca ensinar aos pacientes novos comportamentos e crenças adaptativas para que essas substituam as crenças antigas e disfuncionais. A TCC enfatiza a aquisição de habilidades de regulação emocional, a utilização de estratégias de vida onde são reconhecidos comportamentos e relações positivas para lidar com a adversidade. Deve-se ainda promover o fortalecimento de crenças em autoeficácia, no enfrentamento de estressores e habilidade de resolver problemas, capacidade de escolher. Tais habilidades contribuem para aumentar as chances de um enfrentamento adaptativo. Tudo isso necessita ser feito a partir de uma atitude empática, de tolerância para com as idiosincrasias do outro. Já na psicanálise, a pessoa idosa deve ser considerada não somente a partir de um recorte individual, mas também a partir de implicações do meio social, dos fatores físicos da cultura e dos elementos psicológicos que a produz, compreendendo que o corpo não é apenas um estado de saúde, não é. O corpo não é apenas um estado de saúde, cuja norma reside no seu bom funcionamento, mas sim que pensamos um corpo que carrega um sentido próprio. E desta maneira, o profissional deve ampliar sua percepção e buscar ao lado dos sujeitos, construir os mitos relacionados ao processo de envelhecimento, além de trabalhar com os significados e sentidos de suas vivências, ressignificando na madeira na medida do possível as formas de ser. Ok? É difícil a leitura. Já na abordagem tecnológica existencial, especialmente a partir de Heidegger, o processo psicoterapêutico está relacionado ao ser no mundo. Logo, as questões humanas não são divididas em fases, ciclos ou faixa etária. Para Heidegger, o momento atual é constituído de algo que acabou e de algo que começou como uma continuidade, sem rupturas, estabelecendo uma relação intrínseca e interna. Um olhar sociocultural. Guzmão traz para a gente uma proposta socioantropológica, descrevendo a velhice e o processo de envelhecimento em nossa sociedade como partes integrantes de um processo contraditório, em que o velho oscila entre ser parte integrante das relações sociais e
em que o velho oscila entre a parte integrante das relações sociais e aí ter o papel definido, e por outro lado ocupar uma posição de projeção não definida. O velho é que o velho é aquilo que não sou, aquilo que não quero ver em mim. Deste modo, a modernidade nega ao velho condições de sujeito, produto e produtor da cultura. Ok? Só dando uma pincelada nisso que eu estou lendo, para que a gente não passe assim tão batido direto, estou um pouco preocupado com a hora e com o tamanho do vídeo como um todo. Mas vamos lá. Na análise do comportamento, eu vou partir das premissas menores, entendendo como elas se conectam, para entender esse indivíduo como um todo. É muito parecido com o que a Gestalt já faz, né? A TCC ela vai trabalhar basicamente com o indivíduo, as habilidades e as emoções. Ok? Já na psicanálise, a gente vai lidar com o corpo e com as idiosincrasias que o corpo apresenta, no sentido de entender como é que essa libido e esse universo todo se processa. Já na barra fenológica essencial, a gente vai trabalhar a ideia de ser no mundo, a ideia desse indivíduo estando parte junto com um ambiente específico, especificado. Ok? Já no olhar sociocultural, no processo de olhar sociocultural, é isso. Compreender essa realidade é um ponto importante para o futuro psicólogo. Estar conectado aos valores culturais que condizem à sociedade em que está inserida é condição sine qua non para executar um trabalho qualificado. Apesar de nossa ciência estudar a mente e o comportamento humano, não podemos dissociar nossas construções subjetivas de suas relações mais profundas com o contexto que nos serve. Então, assim, por isso que a gente precisa ter um trabalho de entender a raiz do processo cultural que aquele indivíduo está vivendo e trazer essa cultura, essa sociedade para o nosso trabalho, a nossa vivência. Assim, acompanhar e vivenciar o processo de envelhecimento é estar inserido nesse espaço e tempo histórico que também avança, mas que por vezes mantém seu discurso ultrapassado e antigo. Gente, era isso. Essa parte prática a gente vai encerrar aqui. Né? Eu queria que vocês tivessem alguma dúvida, falassem. Acho que esse é o momento da gente tirar algumas dúvidas. Eu ouvi um pouquinho vocês antes de a gente encerrar a aula de hoje. Eu entendo que cada um de nós acaba tendo processos de desenvolvimento diferenciado do grupo como um todo. E eu queria saber de vocês, se alguém quer falar alguma coisa. Bom dia, professor. Pode falar. Professor, a minha dúvida é mais geral. A aula foi muito legal, as aulas estão sendo muito legal em live e tal. Acho que está dando bem para a gente tá compreendendo legal, pelo menos eu estou compreendendo legal a aplicação da aula. Agora é o seguinte, como é que está essa ideia? Vai ter, porque eu já cheguei, estava começando a aula. Como é que tem essa ideia da prova? Vai ser o quê? Dia 4 mesmo? Então, vamos lá. Vamos deixar esse momento primeiro. Segura aí sua pergunta, para que a gente finalize a aula, e aí eu tiro todas as dúvidas, eu encerro a gravação, para que a gente não estenda dentro da gravação. Alguém tem alguma dúvida da aula? E aí eu encerro a gravação e respondo ao Antônio. Não? Bom, então eu vou encerrar aqui a gravação, gente, e aí vou passar para